Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, eu sou a Marcele, sou a gerente comercial da San Pietro. Eu sou a Andréia, sou advogada aqui do Departamento Jurídico da San Pietro. E a gente vem para trazer boas notícias e atualização para vocês a respeito do processo de cidadania. Então a gente vai dar mais um tempinho para que mais pessoas consigam entrar para acompanhar e a gente vai trazer uma atualização para vocês, na verdade, de como a gente chegou até aqui e o quanto essas notícias vão influenciar positivamente o processo da cidadania italiana. Azulzinho. O meu também? Tá azul. Agora sim. Agora sim, com microfones ajustados. A gente vai trazer algumas informações importantes para que vocês consigam se atualizar a respeito desse processo, principalmente para que as famílias consigam se sentir seguras a respeito do processo judicial da cidadania, do reconhecimento da cidadania italiana, explicar para vocês de forma resumida como que a gente chegou até março, quando entrou em vigor, né, o decreto-lei e depois com a Lei 74 de 2025 e a importância da notícia que saiu ontem, foi publicada hoje, né, no Gazeta Ufficiale da Itália a respeito dos processos de cidadania e do quão benéfico vai ser isso para o futuro da cidadania e dos cidadãos também. Vamos lá, né, gente? Então, o que a gente gostaria de conversar hoje para colocar todo mundo na mesma página? Primeiro, a gente vai trazer para vocês uma atualização do Decreto Staggiani, que a Deia vai falar um pouquinho de como é que a gente chegou nesse momento, né? Que foi um momento de ruptura para a cidadania italiana de dentro de tudo aquilo que a gente conhecia. E aí depois a gente entra nos pormenores desse novo processo, o processo 142 de 2025, que saiu através da Corte Constitucional da Itália, que trouxe muitas notícias boas para o processo de cidadania italiana. Um posicionamento bem favorável, né? Fala para nós aí, então, um pouquinho do que foi o decreto Staggiani, o que ele trouxe, qual é o impacto para a cidadania italiana. Sim. Então, no mês de março, nós fomos surpreendidos, então, com esse decreto, né? O famoso decreto Staggiani, que ele acabou sendo, então, aprovado pela Lei número 74 de 2025, né? E veio, então, a trazer algumas alterações importantes, significativas aos processos de reconhecimento da cidadania italiana. Entre essas principais mudanças, né, nós tivemos a questão da imposição dos limites de geração, né, então, até o 2º grau, né, e a questão do reconhecimento dos filhos menores. Entre uma série de questionamentos, enfim, tentativas de impor limites, né, ao reconhecimento da cidadania italiana e os sanguinis, né? Que é um direito de uma cidadania sanguínea. Então, na data de hoje, né, nós recebemos essa notícia, né, dessa decisão da Suprema Corte, né, que se trata da sentença 142 de 2025, que ela veio, então, reafirmar o que já estava sendo discutido, né, ao longo desses meses acerca da inconstitucionalidade dessa lei. Né? Essa lei ela já vinha sendo debatida por violar princípios, né? Princípios importantes, princípio da igualdade, princípio da segurança jurídica, princípio da não discriminação, né? Então ela veio a fortalecer esse entendimento, né, que já vinha sendo trabalhado no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade e veio a fortalecer esse entendimento de que a cidadania italiana ela é uma cidadania, ela é um direito adquirido, ela é um direito de sangue, né? Que ela não pode ter imposição de limite de gerações, que ela não pode ter uma necessidade de uma comprovação do vínculo com a Itália, seja um vínculo cultural, um vínculo territorial. Então ela veio nos fortalecer nesse sentido de que o direito ele segue válido e que ele pode continuar sendo discutido e reconhecido pela via dos processos judiciais. E me diz uma coisa, em relação a esse processo 142 de 2025, que saiu ontem, foi publicado hoje na Gazeta Oficial da Itália, o que ele muda agora em relação aos processos judiciais? O que ele traz de segurança? O que ele vai mudar para os descendentes? O que ele traz de confiabilidade na justiça italiana? Então, ele traz ainda mais segurança jurídica, né? Mais segurança para que a gente consiga dar andamento aos nossos processos judiciais, combatendo, então, essa constitucionalidade do direito ao reconhecimento da cidadania italiana.
E, para isso, faz-se necessário que os acidentes apresentem essa prova documental, né? Essa prova de ser descendente de um cidadão italiano, né? Que a gente segue fazendo toda a argumentação jurídica constitucional pela validade, né, do reconhecimento desse direito da cidadania italiana e o sangue. Muita gente falava da questão do limite geracional que estava sendo aplicado, que era de 2 gerações de filho ou netos, mas estava se trazendo à tona a questão de comprovação de vínculos com a Itália. O que esse processo ele traz e que ele reafirma que a cidadania é um direito originário? Sim, ela reafirma que é um direito de sangue, né? Que não existe uma limitação, que a cidadania não pode ter um prazo de validade, né? Mas que a partir do momento que tu é descendente de um cidadão italiano e tu tem a prova documental desse vínculo de sangue, tu já tem esse direito adquirido. Não precisa estar fazendo prova de vínculo com cultura, com... tem que residir na Itália. Então, é um direito adquirido. Um direito da cidadania italiana e o sangue. Pelo direito de sangue. E com isso, então, o limite geracional, ele acaba. Não existe mais... A gente pode se dizer que, por ser um direito originário, cai essa questão do limite geracional de filhos e netos de italianos? Essa decisão, ela veio a fortalecer esse entendimento de que não seria necessária a prova, né? Que não existe um limite de gerações, que não é só limitado ao 2º grau, como a Lei 74 quer impor, né? Mas não, tu tem uma ascendência italiana, é independente se o teu cidadão italiano, teu ascendente, ele era teu avô, teu bisavô, teu trisavô, teu tetravô, ele não impõe um limite. Ou seja, você tem o direito reconhecido independente do lugar da árvore genealógica que você se encontra, o teu direito, ele tá garantido. E me diz uma coisa, muita gente, depois do decreto e depois da publicação da lei, ficou insegura em relação ao processo judicial. O que tu pode dizer, principalmente para quem está nos ouvindo, em relação à segurança jurídica de entrar com o processo de reconhecimento, de acreditar no sistema judiciário da Itália para obter a cidadania italiana? Eu acho que essa decisão, ela veio então a fortalecer, né, essa questão da segurança, da ainda mais segurança jurídica ao reconhecimento, né, da constitucionalidade da cidadania italiana e da inconstitucionalidade dessa lei. Então, a gente tem ainda mais força, né, quanto às arguições, quanto aos trâmites dos processos judiciais, né, e a via judicial, ela segue aberta. Ela segue aberta, ainda com mais fundamento, com mais amparo legal, né, depois dessa sentença ter sido proferida, então, na data de hoje, né. Então, ela segue com mais força, mais fundamento, mais embasamento jurídico, né, para realização desse sonho, né, que muitas famílias ainda que não entraram com seus processos consigam, então, realizar esse sonho e conquistar, né, a cidadania italiana. Sabe que desde que essa decisão do processo 142 de 2025 ela foi publicada, a gente recebeu o contato de alguns clientes perguntando para nós, e agora, como é que fica a questão da via consular e da via administrativa? Essa decisão, ela afeta a via administrativa, ela afeta a via consular? Como é que vai funcionar isso em relação ao processo 142 de 2025? Neste momento, infelizmente, essa decisão, essa sentença de hoje, ela ainda não cancela, né, os efeitos da Lei 74 de 2025, no que se refere aos processos pela via administrativa consular ou pela via administrativa na Itália. Então, a gente continua com esse impedimento, né, no momento. Continua não sendo possível, né, a gente ter uma definição, mas a via judicial, ela segue sendo a única via no momento, a única via segura, né, e possível de se encaminhar os pedidos de cidadania italiana. Então tem esperança ainda para quem é bisneto, trineto, tetraneto de italianos. Muita. E é uma esperança com embasamento jurídico, né, um embasamento legal, né, fundado em princípios sólidos, né, princípios consagrados pela Constituição italiana, que essa lei, né, de forma administrativa, né, e imperiosa tenta mudar, mas que, né, ela não... Com certeza, né, a gente entende que não vai prosseguir, mas nesse momento foi... Ela continua sendo uma via segura, né, e com ampla segurança jurídica aos andamentos, né, dos pedidos de cidadania italiana. No que é positivo, no teu entendimento como advogada, essa decisão do processo 142 de 2025 para o futuro da cidadania italiana? Ela é uma decisão da Corte, né, da Corte Suprema da Itália, então ela já ampara um provável posicionamento definitivo, né, acerca da inconstitucionalidade dessa lei.
Então eu vejo ela como um ponto positivo e que provavelmente vai significar, né, o cancelamento dessa lei. É possível, então, para os descendentes acreditar que essa lei possa vir a cair. Sim, a gente e futuramente voltar a ser sem limite geracional para todas as vias de reconhecimento. A gente acredita nisso exatamente pelos fundamentos, né, que foram adotados, né, nessa decisão de hoje, né? Exatamente de reconhecer que a cidadania ela é um direito de sangue, que não pode ser impostos limites, né? Que o parlamento não pode, né? O jurídico não pode, né, impor limitações. Então a gente acredita que ela transborda, né, o futuro entendimento definitivo da Corte Constitucional acerca desse tema. Maravilha. Então, para quem está esperando para fazer o seu processo de cidadania, está acompanhando as informações, as notícias, essa é uma notícia muito importante, que ela traz um parecer muito positivo para a sequência dos processos de cidadania italiana, e ela nos ajuda a entender também como funciona a Corte Constitucional Italiana em relação às decisões. De entender que a Constituição ela é soberana, de direitos que são adquiridos não podem ser perdidos, e trazendo segurança para as famílias também. É um direito adquirido, né, já consolidado, a partir do momento que a pessoa já nasce com esse direito e ela só perde a partir do momento que ela tem a manifestação de vontade ou ela renunciar a esse direito, né. Então, no mais, a pessoa tem esse direito já garantido. Legalmente, constitucionalmente. Então, é um momento positivo, é um momento de esperança, de mudanças para os processos de cidadania. A gente acredita, sim, que para frente vão ter algumas alterações, né? Mas não tão drásticas quanto foi a imposição da Lei 74 de 2025. Logo quando ela foi publicada, lá em março, ela impedia, inclusive, os processos judiciais de serem publicados, né? Sim, eles ficaram... todos os ajuizamentos dos processos judiciais ficaram suspensos, né? Desde a publicação desse decreto, né? No dia 28 de março, até a publicação, né? A aprovação dessa lei que aconteceu no dia 23 de maio. Então, a gente não conseguiu ajuizar nenhum processo nesse momento, né? Estava suspenso, né? Então, com certeza, ela impôs limites gravíssimos, né, ao direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Né? Então, a gente pode dizer que com a sentença do processo 142 de 2025, se faz necessário, sim, a prova documental? Sim, a prova documental, ela continua sendo um requisito imprescindível, né? A gente tem que fazer a prova, né, de que a pessoa tem um ascendente italiano. E claro, antes da gente ingressar com qualquer processo judicial, é feita toda uma análise minuciosa de todos os documentos, de todas as informações, né? Aqui na São Pietro a gente é muito criterioso, né? Então a gente avalia todos os documentos para ter certeza que realmente o direito existe a transmissão, né? Não existe quebra de linhagem. A gente faz uma análise minuciosa de informações, então, precisa retificar algum documento, a gente faz tudo de uma forma muito segura e muito coerente para que no momento que a gente ingressa com os processos judiciais, a prova documental ela esteja segura, coerente, para a gente evitar qualquer tipo de problema, de questionamento, né, pelos juízes, pelos tribunais. Então, mas sim, a prova documental, ela continua sendo um requisito imprescindível, né? A gente não tem o limite de gerações, mas a prova de que tu tem descendente, né, um ascendente italiano, ela tem que ser segura. Então, isso vai desde o documento italiano, né, o nascimento ou o casamento, até chegar a pessoa que está sendo requerente da cidadania italiana. Então, isso tem que ser de forma documental por todas as certidões de registro civil, né? Com as suas particularidades de informações que a gente analisa, né? No momento do preparo documental. E no momento que a gente ingressa com o processo, a gente está seguro, né? De que aquele direito, ele é certo, né? Ele é inquestionável. Sim. Do processo judicial, então, ainda se recomenda que a inclusão das crianças seja feita junto com os pais, o processo judicial de reconhecimento. Isso, a gente recomenda que quem tem filhos menores já inclua, né? Porque ainda está em discussão, né, essa questão. Então, a gente entende que é melhor garantir, né, já incluir como requerente todos os filhos menores. Então, requerentes maiores e filhos menores já incluídos no momento da distribuição do processo. Processo judicial. Maravilha. Então, é importante para quem está nos escutando, né, que a gente já tem essa sentença que foi positiva em relação a esse processo, né? Ela vem para beneficiar os processos de cidadania italiana, mas para quem ainda não fez o reconhecimento das suas crianças, essa lei ela não caiu. Então ela ainda segue válida.
para o reconhecimento de via administrativa, reconhecimento de via consular e principalmente para o reconhecimento das crianças que são filhas de já cidadãos italianos, que daí precisam fazer todo o trâmite até o finalzinho de maio ali de 2026. Dentro do prazo, né? Para poder garantir a transmissão das suas crianças, porque neste momento, com a lei em vigor, né, a transmissão ela não é automática, né, Deia? Não. De transferência da cidadania italiana para as crianças. Então é necessário fazer todos os trâmites de quem ainda não tem os pequenos reconhecidos junto ao consulado e procurar São Pietro para te ajudar a fazer esse processo de forma mais calma, mais tranquila e principalmente mais segura. Porque nesse momento o que mais está contando é a questão da segurança jurídica, de vocês terem uma confiabilidade na empresa, em quem vocês estão contratando para poder fazer os trâmites corretos, Com né? certeza. A gente ainda é mais bem minucioso, né, nas nossas análises, no preparo documental, né? Então tudo é preparado com muito carinho, com muita atenção, né, aos detalhes, às informações, aos documentos, né? Para que a gente não seja surpreendido com nenhum problema, né? Que o direito ele seja aprovado, né? Então é feito todo o embasamento jurídico, o embasamento fático, né? Para a gente não ter surpresas, né? No decorrer do processo de cidadania italiana. Se a gente fosse resumir, Deia, a questão do processo 142 de 2025, sem limite geracional, a prova documental ela é essencial, não se tem necessidade de ter comprovação de vínculo ou de linguagem, de conhecimento da língua com a Itália para poder dar sequência. Não, neste E momento, o processo judicial ainda segue sendo uma via segura para reconhecer a cidadania de todas as pessoas que a gente atende, que tem um ancestral italiano, que tem desejo desse sonho, né? Isso, pode se sentir seguras, né? E a gente, que nem a gente falou, essa decisão veio a fortalecer, então, né? Esse embasamento de que a Lei 74 ela é inconstitucional, né? E então nós aqui da São Pietro seguimos, né? Seguimos lutando pela realização dos sonhos, né? Dos nossos clientes, nossos futuros clientes, né? Dando o nosso melhor sempre, né? E é isso, a gente consegue passar, o pessoal se sentir seguro, quem ainda não nos conhece, venha tomar um café aqui com a gente, né? Tiver dúvidas também, a gente fica à disposição, tanto pelos nossos departamentos aqui no Brasil, né? Departamento jurídico, nosso jurídico na Itália também, a gente fica à disposição para estar auxiliando, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos à disposição. Então hoje era mais para tranquilizar os corações e trazer esperança em relação ao processo de cidadania italiana. Tem mudanças, mas são mudanças positivas, e o entendimento da corte é que a cidadania italiana é um direito originário, então já vem com o nascimento. Quem tiver mais dúvidas para saber qual é a influência, o impacto desse processo, o que vai acontecer a partir de agora, como é que a gente pode tornar esse processo da cidadania italiana mais seguro para as famílias, pode nos acionar através das redes. Instagram, Facebook, a live agora, o WhatsApp, os nossos canais oficiais, telefone, e-mail, WhatsApp. A gente fica à disposição enquanto time para sanar todas as dúvidas. E a gente sempre gosta de reforçar com as famílias, né? O passo da cidadania italiana ele tem que ser um passo seguro. Então, vocês têm que estar bem assessorados, com muito apoio e cientes do que vai acontecer, porque a gente segue esse sonho com vocês por no mínimo 2 anos. E a gente trilha esse caminho, essa jornada juntos também. Então a gente, enquanto equipe, se coloca à disposição e fica aqui esperando vocês, as dúvidas, os questionamentos, para que a gente consiga deixar vocês realmente numa zona de segurança para dar esse passo tão sonhado do direito à cidadania italiana. Isso aí, qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer nova notícia, né, a gente vai mantendo, né, nossos canais informados também, né, acerca desses andamentos, dessas decisões, né, e ficamos à disposição. Isso aí. Então, hoje o recado é mais rapidinho e a gente volta a se falar nas redes. Até mais, então. Até.